A mensagem chegou antes do nascer do sol, quando tudo ainda parecia adormecido. Inês, preciso ver-te. É urgente. Leonor nunca escrevia assim. O tom seco, direto, parecia um aviso. Inês leu a frase 2 vezes, o coração acelerando, como se antecipasse algo que ela ainda não compreendia. Meia hora depois, Inês atravessava a marginal de Setúbal quase a correr. O ar frio fazia arder os pulmões, mas era a única coisa que a mantinha centrada. Leonor estava encostada ao corrimão, completamente imóvel, como se tivesse congelado no instante em que enviou a mensagem. Quando ouviu os passos de Inês, virou-se devagar, e o olhar dela bastou para deixar clara a gravidade da situação. — O que aconteceu? Perguntou Inês, tentando manter a voz firme. Leonor respirou fundo, como quem prepara um golpe. — A minha mãe sabe. Tudo. Disseram-lhe que nós estamos juntas. A frase caiu entre elas, com um peso que afastou qualquer ilusão de segurança. Inês ficou sem resposta por alguns segundos, sentindo uma pressão no peito que tornava difícil até respirar. Elas tinham sido cuidadosas. Não se tocavam em público. Evitavam olhares prolongados. Não deixavam rastros. Viviam num equilíbrio frágil, mas suficiente. Ou parecia suficiente. Quem contou? Alguém da escola. Não sei quem. Leonor apertou as mãos, inquieta. A minha mãe começou a gritar. Disse que eu estava a arruinar o meu futuro, que isto era uma vergonha. Eu tentei explicar, mas ela mandou-me sair de casa. Inês deu um passo instintivo, quase sem pensar. Ela pôs-te na rua? Leonor assentiu, evitando encará-la de frente. Disse para eu voltar quando voltasse ao normal. E eu não vou fingir que sou outra pessoa. O vento fez a frase dela escapar em direção ao mar, mas o impacto ficou gravado na expressão de Inês. Vais ficar comigo, disse ela de imediato. O tempo que precisares. Leonor hesitou. A tua mãe não vai aceitar. Ela sempre desconfiou de mim. Eu resolvo. Inês falou com mais convicção do que realmente sentia. As duas sabiam que isso ia criar problemas. A mãe de Inês era rígida, controladora. E qualquer decisão fora do planeado era motivo para discussão. Mas nada disso importava naquele momento. O medo no rosto de Leonor anulava qualquer dúvida. Eu não tenho para onde ir, murmurou Leonor, e pela primeira vez deixou transparecer vulnerabilidade. Mas também não quero ser o motivo de um conflito na tua casa. O conflito já começou, respondeu Inês, e não por tua culpa. Leonor desviou o olhar em direção ao mar, como se procurasse ali uma resposta que não chegava. Eu achava que estava preparada, disse ela baixinho. Achava que, quando chegasse a hora, eu saberia o que fazer. Mas agora, sinto que tudo desmoronou de uma vez. Inês aproximou-se e pousou a mão no braço dela. Um gesto rápido, mas firme. O que quer que aconteça, enfrentamos juntas. Leonor fechou os olhos por um instante, como se absorvesse a frase. Obrigada. Sério. Mas há mais uma coisa que preciso de te dizer. O estômago de Inês apertou. O quê? Leonor mordeu o lábio antes de responder. Alguém tirou uma foto. De nós. E a minha mãe disse que vai mostrar ao resto da família, para provar que eu estou perdida. A sensação de perigo deixou de ser abstrata. Agora tinha forma, consequência, alcance. Tens a certeza? Tenho. Ela mostrou-me a imagem antes de me expulsar. Inês sentiu o mundo afunilar. Uma fotografia era diferente de boatos. Era prova, era exposição, era humilhação. Então temos de agir antes que ela faça alguma coisa com isso. Leonor finalmente olhou Inês nos olhos. Achas que ainda dá para impedir? Dá. Mas temos de ser rápidas.
O dia começava a clarear, mas para elas, a manhã nascia com o peso de uma guerra que não tinham escolhido e que já não podiam evitar. Inês e Leonor caminharam até ao bairro onde Inês morava, num silêncio carregado. Cada passo parecia aproximá-las de algo inevitável. Quando chegaram ao portão, Inês sentiu um arrepio, como se estivesse prestes a enfrentar um tribunal. A mãe dela estava na cozinha, e não precisou de mais do que um olhar para perceber que algo estava errado. Chegaste cedo e trouxeste visita, disse a mãe, sem esconder atenção. Leonor parou atrás de Inês, insegura. Mãe, a Leonor vai ficar aqui uns dias, anunciou Inês, tentando manter a voz estável. A mãe ergueu as sobrancelhas. Vai ficar? Por quê? Inês respirou fundo. Não podia recuar. A mãe dela expulsou-a de casa. Ela descobriu sobre nós. O silêncio que se seguiu não foi apenas incômodo, foi ameaçador. A mãe de Inês apoiou as mãos no balcão, como se tentasse controlar alguma reação. Então é verdade, murmurou ela. Eu sempre soube que essa amizade tinha algo estranho. Não é estranho, respondeu Inês com firmeza. É real. Eu gosto dela. Leonor baixou a cabeça, como se tentasse ocupar o menor espaço possível. A mãe de Inês fixou nela um olhar duro. E a tua mãe achou que era certo mandar-te embora? Ela não aceita, disse Leonor, quase num sussurro. Eu também não aceito, disse a mãe de Inês, cortando qualquer esperança. Mas ao contrário da tua, eu não vou pôr ninguém na rua. Podes ficar hoje, só hoje. Amanhã resolvemos o resto. A frase caiu como um golpe. Inês queria discutir, mas Leonor apertou-lhe o braço discretamente, pedindo silêncio. Não era o momento. Foram para o quarto de Inês, que fechou a porta de forma automática, sem saber por onde começar. Desculpa, disse Leonor. Eu devia ter previsto isto. Não é culpa tua. Inês aproximou-se. A tua mãe exagerou. A minha está assustada. Mas isso não justifica. Leonor sentou-se na beira da cama, inquieta. A foto é pior do que eu disse. Inês virou-se rapidamente. Como assim? Não foi só a minha mãe que recebeu. Enviaram num grupo da escola. Vários já viram. O chão pareceu afastar-se por um instante. Quem enviou? Não sei. A imagem foi tirada naquele dia em que pensamos que estávamos sozinhas no pátio. A pessoa ficou escondida. Deve ter esperado o momento certo. Ou errado. Inês passou a mão pela testa, tentando organizar pensamentos que vinham em ondas. Se isso circulou, amanhã metade da escola vai comentar. Leonor concordou, sem força. Eu não me importo com a escola. Eu só não queria que a minha mãe visse assim, como prova. Não tens de justificar como amas, disse Inês, sentando-se ao lado dela. Quem decide isso és tu. Mas antes que o momento pudesse acalmar, ouviram a mãe de Inês chamá-las da sala. A voz dela não soava irritada, mas havia uma urgência ali que gelou o ambiente. As duas desceram. A mãe segurava o telemóvel com a expressão alterada. Uma vizinha enviou isto. Estendeu o ecrã, mostrando a mesma foto. Parece que toda a gente está a receber. Aquelas palavras abriram um buraco na barriga de Inês. Mãe, isto não vai ficar assim, interrompeu ela. Eu vou falar com a direção da escola. Isto é invasão de privacidade. Alguém fez isto para humilhar vocês. Leonor ficou surpreendida. A senhora não está zangada? Estou, respondeu a mãe de Inês. Mas não com vocês, com quem fez isto. Inês sentiu um alívio breve, como se o chão voltasse ao lugar. Obrigada, mãe. Não agradeças. Ainda temos muito para resolver. Quando voltaram ao quarto, Leonor parecia menos encolhida. Eu achava que ela ia expulsar-me também. Ela não é fácil,
admitiu Inês. Mas não é injusta. Leonor respirou fundo. Amanhã eu vou contigo à escola. Não vou esconder-me. Inês olhou-a com uma mistura de orgulho e medo. Tens a certeza? Tenho. Se ficarmos caladas, eles vencem. Inês encostou a testa dela por um breve instante. Não num gesto romântico, mas de união. Então amanhã enfrentamos tudo, juntas. Mas nenhuma das duas imaginava que, ao chegarem à escola, não seria apenas a foto que teriam de enfrentar, e sim alguém que elas nunca suspeitaram que estivesse por trás de tudo. No dia seguinte, o ambiente na porta da escola parecia mais tenso do que o habitual. Conversas interrompiam-se assim que Inês e Leonor apareciam. Alguns desviavam o olhar, outros observavam com descaramento, como se esperassem uma reação que elas não estavam dispostas a dar. Leonor mantinha o passo firme, embora o movimento das mãos denunciasse nervosismo. Inês caminhava ao lado dela, preparada para intervir se alguém ultrapassasse limites. Antes de entrarem no pátio, foram chamadas pela coordenadora, que as conduziu para uma sala reservada. A mulher falava com cautela, escolhendo cada palavra. Recebemos diversas queixas sobre uma fotografia que circula entre os alunos. Já identificamos que a distribuição começou ontem à noite. Estamos a investigar. Leonor cruzou os braços. Quem enviou? Ainda não sabemos, respondeu a coordenadora. Mas vamos descobrir. A direção não tolera esse tipo de comportamento. Inês percebeu que a intenção era tranquilizá-las, mas a falta de respostas aumentava a inquietação. Todos já viram, disse ela. Não adianta fingir que isto é apenas um mal-entendido. A coordenadora respirou fundo. Eu entendo, mas peço que mantenham a calma. Hoje, voltem às aulas. Qualquer situação fora do normal, avisem imediatamente. Quando saíram da sala, Inês sentiu que estavam a ser observadas de todos os cantos. Um grupo de rapazes riu quando elas passaram, e Leonor parou de repente, como se considerasse confrontá-los. Inês tocou-lhe no braço. Não vale a pena. Não devia ser assim, respondeu Leonor. As pessoas comportam-se como se tivéssemos cometido um crime. Antes que Inês pudesse responder, uma voz conhecida chamou por elas. Precisamos conversar. Era Rafael, colega de turma. Normalmente discreto, ele agora parecia ansioso, olhando de um lado para o outro antes de se aproximar mais. Eu sei quem espalhou a foto, disse, quase num sussurro. As duas trocaram um olhar rápido. Inês perguntou: quem? Rafael engoliu em seco. Não posso dizer aqui. Encontrem-me atrás do ginásio, no intervalo. Prometo que vou explicar tudo. Leonor franziu a testa. Se sabes, por que não contas logo? Porque... Rafael olhou em direção ao corredor principal, onde alguns alunos mais velhos circulavam. Porque não quero problemas. E porque essa pessoa pode causar-vos mais danos se souber que estou a falar. O toque da campainha interrompeu a conversa. Ele afastou-se rapidamente. Leonor suspirou. Isto está a ficar cada vez mais estranho. Ele parecia sincero, disse Inês. Vamos ouvi-lo. As aulas passaram devagar. Cada comentário, cada risada no fundo da sala parecia direcionada a elas. No intervalo, dirigiram-se ao local combinado. Rafael já estava lá, inquieto, mexendo no telemóvel como se esperasse um ataque a qualquer momento. Fala, disse Leonor, sem paciência. Rafael respirou fundo, tomou coragem e revelou. Foi o Caio. O nome caiu como um soco. Caio era amigo próximo de Inês desde o primeiro ano. Sempre confidente, sempre presente. A ideia de que ele pudesse estar envolvido parecia absurda. Não, murmurou Inês. O Caio nunca faria isso.
Faria, insistiu Rafael. Ele ficou diferente nas últimas semanas. Comentou com um grupo que estava cansado de ver vocês duas a brincar de casal escondido. Disse que alguém tinha de abrir os olhos da escola. Leonor deu um passo atrás, surpresa com a frieza da frase. Ele disse isso? Disse. E mais. Ele já tinha aquela foto há cerca de um mês. Guardou até encontrar um jeito de ferir vocês sem se comprometer. Inês sentiu um aperto na garganta. Mas por quê? Rafael hesitou. Depois respondeu. Porque ele gosta de ti, Inês. Sempre gostou. E quando percebeu que não tinha hipótese, ficou com raiva. Leonor abriu as mãos, incrédula. Tudo isto por ciúmes? Não só, acrescentou Rafael. Ele acha que estás a perder a tua reputação por causa da Leonor. Disse que estava a tentar proteger-te de ti mesma. A sensação que invadiu Inês misturava revolta, tristeza e incredulidade. E como sabes que foi ele quem enviou? Vi. Ele estava no grupo da turma quando publicou a foto. Apagou logo depois, usando uma conta falsa. Mas eu reconheci a forma como ele escreve. Ele achou que ninguém ia perceber. Leonor passou a mão pelo cabelo, nervosa. Temos de contar a direção. Eu conto, disse Rafael. Mas precisas estar preparada. Ele não vai admitir facilmente. Inês sentou-se no degrau mais próximo, sentindo o peso de tudo a desmoronar. O Caio, ele sabia o quanto isto ia doer. Sabia, confirmou Rafael. E mesmo assim fez. Leonor aproximou-se devagar, colocando a mão no ombro de Inês num gesto discreto. Ele não merecia tua confiança, mas nós vamos lidar com isto, juntas. Rafael acrescentou. A direção vai chamá-lo hoje. Vai ser grande. Inês levantou-se, decidida, apesar do coração apertado. Então que seja. Chegou a hora de tudo vir à tona. O que ela não imaginava era que, ao confrontar Caio, a verdade seria ainda mais amarga do que parecia, e revelaria algo que nenhuma delas estava preparada para ouvir. A direção chamou Inês, Leonor e Caio no início da tarde. O corredor estava silencioso, mas a tensão era evidente. Ao entrar na sala, Inês evitou olhar para Caio. Já não sabia como encará-lo. Ele estava encostado à parede, com a postura rígida. Leonor mantinha-se atenta, como se antecipasse qualquer ataque inesperado. A diretora, sentada à mesa, abriu a reunião sem rodeios. Recebemos denúncias de que a fotografia que circula na escola foi divulgada a partir do telemóvel de um de vocês. Precisamos esclarecer os fatos. Caio fingiu surpresa, cruzando os braços. Estão a insinuar que eu fiz parte disso? Leonor respondeu antes que Inês pudesse reagir. Não estamos a insinuar, estamos a afirmar. Há testemunhas. A diretora virou-se para Rafael, que também fora chamado para confirmar o depoimento. Conta exatamente o que viste, pediu ela. Rafael explicou calmamente como identificar a escrita da conta falsa e como Caio estivera presente no momento do envio. A diretora ouviu tudo com atenção. Caio, por outro lado, parecia perder a paciência a cada frase. Isso não prova nada, rebateu ele. Qualquer um podia escrever daquela forma, mas não escreveu, respondeu Rafael, firme. Foste tu. Inês finalmente levantou o olhar. Por que, Caio? O que ganhaste com isto? Ele virou-se para ela, e o tom dele mudou, carregado de frustração. Eu tentei avisar-te. Tu não percebes nada. Estás a estragar tudo por causa dela. Leonor deu um passo em frente. Não tens o direito de decidir nada sobre a vida dela. Eu tenho o direito de me importar. Caio elevou a voz. Achas que foi fácil ver a pessoa de quem gosto a cair numa situação que vai arruinar o futuro? Fui o único que realmente tentou fazer alguma coisa. Inês ficou imóvel. Fazer alguma coisa? Expor-nos?
Humilhar-nos? É essa a tua ideia de proteger alguém? Eu queria que tu acordasses, Caio insistiu. Que percebesses que essa relação só vai trazer sofrimento. A prova está aí. Olha o que já está a acontecer. A diretora interveio. Não estamos aqui para discutir quem acha que tem razão. Estamos a falar de uma violação de privacidade grave e de bullying digital. Caio virou-se para ela, irritado. Eu não fiz bullying. Só tentei abrir os olhos dela. Atacando a vida de duas colegas, respondeu a diretora. Isso é inaceitável. Inês sentiu a garganta apertar, mas manteve o tom firme. Nunca te dei esperança de nada, Caio. Sempre fui honesta contigo. Foste? Ele ironizou. Andavas sempre comigo, confiavas em mim, passávamos horas juntos. Depois aparece ela, e de repente eu deixei de existir. Leonor retrucou. Ela escolheu. Tu não foste excluído. É a tua atitude que te afastou. Cala-te! Disse Caio num impulso. A diretora ergueu a mão, severa. Chega! Este comportamento só comprova o que já está muito claro. Caio, vais cumprir suspensão imediata. E haverá uma reunião com os teus responsáveis. A escola não admite perseguição, nem justificativas baseadas em ciúme, preconceito ou qualquer forma de controlo. O silêncio caiu pesado. Caio respirava de forma irregular, lutando entre raiva e frustração. Vocês estão a exagerar, murmurou. Eu só queria ajudar. Inês não reconhecia mais o amigo que sempre estivera ao lado dela. Se isso é a tua ideia de ajuda, então nunca me conheceste. E não tens poder nenhum para decidir com quem posso ficar. A diretora pediu que Leonor e Rafael aguardassem no corredor, mas pediu que Inês ficasse. Quando a porta se fechou, ela olhou Inês com seriedade. Sabes que isto não termina aqui. A divulgação pode continuar fora da escola. Se isso acontecer, precisas avisar-nos. Eu sei, respondeu Inês. Mas o que fazemos agora? Agora, protegemos vocês. E tomamos medidas formais para impedir que a situação se repita. Ao sair da sala, Inês encontrou Leonor encostada à parede. A expressão dela mostrava preocupação. Ele admitiu? Não, disse Inês. Mas já não interessa. Foi suspenso. Leonor soltou o ar devagar. A tua cara... estás mal. Não é pela suspensão. É por perceber quem ele realmente era para mim. Leonor aproximou-se. Às vezes, as pessoas mostram o pior quando não conseguem o que querem. Não tens culpa. Inês assentiu, ainda processando tudo. Vamos para casa. A minha mãe vai querer saber o que aconteceu. Enquanto atravessavam o portão, receberam novas mensagens nos telemóveis. Notificações seguidas, uma atrás da outra, de números desconhecidos. Leonor abriu a primeira e empalideceu. Estão a enviar a foto outra vez, em grupos maiores, agora com comentários. Inês sentiu o sangue gelar. Pensava que, com a suspensão dele, isto parava. Não parou, disse Leonor. E parece estar a piorar. A verdade começava a surgir numa ameaça maior. Caio não estava sozinho. E alguém fora da escola tinha interesse em destruir completamente a reputação delas. As mensagens continuaram a chegar enquanto Inês e Leonor caminhavam para casa. Algumas eram apenas a foto reenviada. Outras traziam comentários cruéis, perguntas invasivas, acusações e insinuações que tentavam transformar o que era um momento íntimo em motivo de chacota. Mesmo sem olhar para o ecrã, Inês sentia o impacto. Cada vibração do telemóvel lembrava que a situação estava longe de terminar. Quando chegaram à casa de Inês, a mãe já as aguardava, séria. Entrem, precisamos conversar. Leonor ficou tensa, mas Inês empurrou-a suavemente para dentro. Sentaram-se na sala, e a mãe mostrou o próprio telemóvel, cheio de mensagens de conhecidos do bairro.
A imagem chegou a adultos. Isto saiu do controlo. Leonor baixou o olhar. Desculpe. Não peças desculpa, interrompeu a mãe. Vocês não fizeram nada errado. Errado é o que estão a fazer convosco. Inês respirou fundo. A escola suspendeu o Caio, mas alguém fora de lá está a partilhar também. Já pensei nisso, disse a mãe. Por isso liguei para a polícia antes de vocês chegarem. Inês arregalou os olhos. Mãe, isto é crime, Inês. E eu não vou permitir que duas adolescentes sejam destruídas publicamente sem que alguém responda por isso. Pouco depois, um agente chegou, recolheu as informações e explicou o processo. Leonor tremia levemente, mas o profissional falava com seriedade calma, deixando claro que elas não estavam sozinhas. Vamos tentar identificar a origem. Normalmente, conseguimos rastrear, disse ele. E lembrem-se, vocês são vítimas. Nada disto é culpa de vocês. Depois que ele saiu, Inês sentiu pela primeira vez uma pequena onda de alívio. Não resolvia tudo, mas sinalizava que havia um caminho. Obrigada, mãe, disse ela. Não me agradeças. Ainda temos de enfrentar muito. À noite, Leonor dormiu no colchão ao lado da cama de Inês. O silêncio do quarto era pesado, mas menos sufocante que o das últimas horas. Inês, incapaz de dormir, enviou uma mensagem para Rafael. Consegues descobrir se alguém fora da escola está a partilhar isto? A resposta veio minutos depois. Sim, encontrei um perfil falso, mas parece que é alguém do vosso bairro, não da escola. O coração de Inês disparou. Do bairro? Quem? Ainda não sei, mas o número é parecido com o da mãe da Leonor. Inês sentou-se de imediato, com o corpo em alerta. Estás a dizer que foi ela? Não posso afirmar. Mas o número tem apenas um dígito diferente. Pode ser alguém próximo dela. O ar pareceu ficar mais pesado. Inês olhou para Leonor, adormecida na almofada. Parecia frágil, exausta. Será que a mãe dela estava a continuar a humilhação? Ou alguém próximo, apenas a imitar o número? De manhã, Inês esperou Leonor acordar antes de contar. Preciso falar contigo sobre algo sério. Leonor levantou-se lentamente, ainda sonolenta. O que houve? O Rafael encontrou o número que está a espalhar a foto. É quase igual ao da tua mãe. Leonor congelou. Não piscou, não falou. Achas que pode ser ela? Perguntou Inês, receosa. Leonor demorou a responder. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa. A minha mãe tem uma irmã. As duas falam muito. A minha tia sempre fez comentários horríveis quando desconfiava de algo sobre mim. Ela ficaria satisfeita em provar que estava certa. E adoraria que toda a gente soubesse. Inês sentiu a revolta crescer. Queres denunciar? Quero. Mas antes, preciso falar com a minha mãe. Ela precisa saber a verdade. Foram até o prédio onde Leonor morava. A mãe dela abriu a porta com surpresa e emoção contida. Leonor, eu estava tão preocupada. Leonor respirou fundo. Mãe, não vim discutir. Só preciso de saber se foste tu ou a tia que espalhou a foto. A mãe ficou imóvel, chocada. O quê? Eu nunca faria isso! O tom dela foi tão firme que afastou a dúvida na mesma hora. Então foi a tia, disse Leonor, com a certeza a nascer no rosto. Ela está a destruir a minha vida. A mãe levou a mão à boca, abalada. Eu vou falar com ela. Isto não pode continuar. Leonor encarou-a com uma coragem que não tinha ontem. Não é só falar. Preciso que me apoies. Não quero voltar para uma casa onde a minha própria família usa a minha vida para me envergonhar. A mãe hesitou, mas algo no olhar da filha a fez ceder. Tens razão. Vamos à polícia juntas. Depois disso, podemos pensar numa solução para nós duas.
Leonor segurou o braço dela, pela primeira vez sem medo. Obrigada, mãe. Quando saíram do prédio, Inês apertou a mão de Leonor. Tu foi incrível. Eu só não quero viver escondida, nem ser tratada como problema. Inês sorriu apesar do dia difícil. E não vais. Juntas, lembraste? Leonor assentiu. Juntas. Nos dias seguintes, a polícia confirmou que o número pertencia à tia. A denúncia avançou. A escola reforçou as medidas contra Caio. E, aos poucos, a onda de mensagens diminuiu. Não desapareceu totalmente, mas perdeu força. As duas tornaram-se mais unidas, menos vulneráveis ao que antes parecia insuportável. As feridas demorariam a curar, mas a verdade venceu. Quem tentou prejudicá-las enfrentou consequências. E apesar da dor, Inês e Leonor saíram dessa tempestade com algo que ninguém conseguiu destruir: a coragem de existir como realmente eram.